Nessa aula falaremos sobre a avaliação de cargos a partir do manual e a montagem da estrutura salarial. E nesse caso, o que precisamos fazer é retomar novamente o nosso comitê de avaliação. Por quê? Porque todos os cargos, a partir de agora, da estrutura da empresa, da estrutura organizacional, deve ser avaliado. E essa avaliação deve ser passada pelo crivo desse comitê de avaliação criado para esse fim. A ideia aqui é que cada um dos cargos seja posicionado em uma tabela salarial e seja colocado de uma maneira hierárquica frente um ao outro. Ou seja, eu preciso definir quais são os cargos mais importantes da organização e quais são os cargos menos importantes ou de menor peso dentro da minha organização. Nesse caso, o meu comitê de avaliação colocará em uma tabela todos os cargos da minha empresa. E nós faremos assim a avaliação cargo a cargo, fator a fator, grau a grau de cada um dos cargos dentro da organização. Ao final, então, nós teremos a hierarquização, ou seja, todos os cargos colocados em uma tabela, sendo que cada um desses cargos receberá pontos em cada um dos fatores e, no final, uma soma de pontos totais. Então é hora de retomarmos o nosso manual de avaliação de cargos. E nesse manual de avaliação de cargos, eu tenho lá quais são os fatores pelos quais os cargos passarão pela avaliação. E nesse caso também, o importante aqui é determinar para cada cargo qual é o grau pelo qual ele será avaliado dentro deste fator. Vamos tomar um outro exemplo, um exemplo de um dos fatores que será avaliado dentro deste manual. O fator instrução, por exemplo. A instrução vai avaliar quais são os conhecimentos teóricos que o cargo necessita para desempenhar bem as suas funções dentro da organização. E aí eu posso ter alguns graus dentro desse fator que defina bem como eu vou avaliar cada um dos cargos dentro de cada grau. Então, se nós pudéssemos colocar isso num gráfico, numa tabela, dentro do nosso manual, os graus seriam mais ou menos assim para o fator instrução. O grau A, por exemplo, traria uma descrição de primeiro grau completo. No grau B, segundo grau incompleto. No grau C, segundo grau completo. No grau D, superior incompleto. E no grau E, superior completo. Essas descrições levam em consideração a avaliação do cargo no que diz respeito a, por exemplo, no grau A, se ele tem habilidades básicas. No grau B, se ele tem habilidades básicas, mas, porém, se ele já consegue resolver alguns problemas de maior complexidade. No grau C, se ele tem habilidades intermediárias. No grau D, se ele tem princípios básicos de uma área específica e se ele já tem um conhecimento mais aprofundado sobre uma determinada área. E no grau E, se ele domina determinada área ou determinado assunto e ele tem uma habilidade mais avançada. A coluna pontos, por exemplo, vai me definir quantos pontos cada cargo receberá no fator instrução, caso ele esteja posicionado em cada um desses graus que acabamos de dizer. Então, todos os membros do comitê farão a avaliação de todos os cargos dentro da minha estrutura organizacional, fator a fator, grau a grau. Vamos ver um exemplo do cargo de vendedor. Nós temos os fatores instrução, experiência, responsabilidade por erros, esforço físico e iniciativa. Cada um dos membros do comitê fará a avaliação em cada um desses fatores, grau a grau, fator a fator. No final, o que prevalece é a maioria de pontos atribuída. Por isso mesmo que os membros do comitê, a quantidade de membros do comitê, é importante que seja um número ímpar, para que não haja empate, ou que um deles desempate a soma total dos pontos. Então, no nosso exemplo, nós teremos um vendedor com 125 pontos. Ou seja, o que prevalece aqui é a maioria dos pontos atribuídos pela maioria dos membros do comitê.
A ideia, então, é dizer que quanto maior o número de pontos, maior a importância do cargo dentro da estrutura e, consequentemente, maior é o salário deste cargo. Montagem da estrutura salarial. É certo que após que nós fazemos todas as avaliações de todos os cargos em todos os fatores e graus, eu recebo para cada um dos cargos uma quantidade de pontos que o define dentro da estrutura. Mas antes de nós entrarmos na estrutura propriamente dita, vamos retomar um conceito importante. Quando nós fazemos a avaliação dos cargos, como acabamos de mostrar, nós estamos montando ou apresentando para a empresa a montagem do seu equilíbrio interno. Quando nós fazemos a pesquisa salarial, onde nós olhamos para o mercado, quanto o mercado paga para determinados tipos de cargo, o salário, a média salarial, nós estamos proporcionando a leitura do equilíbrio externo dos cargos dentro da organização. Então, se pudermos colocar isso num esquema gráfico, nós teríamos algo mais ou menos assim. Então, essa demonstração gráfica representa o nosso equilíbrio entre duas situações, os salários e os pontos do cargo. Então, nós podemos dizer que o equilíbrio interno mais o equilíbrio externo é igual a uma estrutura salarial equilibrada. Curva de referência para o equilíbrio. É certo que para termos então o equilíbrio entre duas situações, eu preciso olhar e desenhar uma curva de referência. Ou seja, para eu ter um equilíbrio interno e um equilíbrio externo, é importante que eu observe e correlacione duas variáveis. E essas duas variáveis, no meu caso, é salários e os pontos dos meus cargos. No exemplo desse diagrama de dispersão, verificamos a correlação entre duas variáveis, peso e altura. E obtemos um gráfico que foram plotados no eixo X os pesos e no eixo Y as alturas. Plotamos então, na área do gráfico, os pontos que representam a intersecção entre os pesos e as alturas. E, sendo assim, traçamos uma linha de tendência e, finalmente, percebemos que há, então, uma correlação boa. Ou seja, o meu R quadrado é igual a 0,9615. Mas, então, o que representa para nós o R quadrado? O R quadrado é o nosso coeficiente de determinação que representa a proporção entre a parcela de variação que foi explicada pela regressão, mais ou menos próximo à reta, e a variação total. É sempre um número positivo entre 0 e 1. E quanto mais próximo de 1, melhor será o ajuste. Se nós, então, agora mudássemos um pouco o nosso exemplo e quiséssemos fazer a correlação entre outras duas variáveis, as variáveis do nosso estudo, por exemplo, que são salários e pontos dos nossos cargos avaliados, como ficaria então? Então, como podemos observar nesta tabela, nós temos os cargos que vão fazer parte da minha estrutura salarial e quais são os pontos que foram definidos pelo comitê de avaliação no momento da avaliação dos cargos. E quais são os salários médios para esses cargos que foram encontrados a partir da pesquisa salarial. A partir, então, desta informação, eu posso verificar que eu tenho como colocar essas duas variáveis, ou seja, pontos que representam o equilíbrio interno e salários de mercado que representam o equilíbrio externo em um gráfico ou um diagrama de dispersão, como nós vamos ver agora. Se nós plotarmos os salários no eixo Y e os pontos no eixo X, nós teremos a intersecção na área do gráfico de alguns pontos que são relacionados aos salários. Ou seja, eu tenho uma correlação não muito adequada, pois o meu R quadrado é igual a 0,8226, ou seja, está bem abaixo de 1. Isso indica uma correlação entre essas duas variáveis não muito adequada. E será então por que acontece isso? Vamos ver um exemplo.
Vamos ter que refazer a análise toda. Ué, por quê? O que aconteceu? Eu estou verificando aqui a tabela para a média de salários e ela está toda desequilibrada. Veja só. Uma função de 200 pontos está ganhando R$100 a menos do que uma função de 180. Nossa. É certo que se a pesquisa salarial não foi feita de maneira adequada, muito provavelmente eu terei problemas na minha correlação entre as variáveis. Ou seja, se eu escolhi mal as empresas para participar da minha pesquisa salarial, se eu encontrei empresas em regiões diferentes ou de portes muito diferentes, muito provavelmente eu terei algumas dificuldades em correlacionar os meus pontos na avaliação dos meus cargos com esses salários. Em alguns casos também, o problema que eu posso ter é que, no momento da avaliação dos cargos pelo comitê, eu tive uma superavaliação de alguns cargos. Quando eu tenho uma superavaliação de alguns cargos, é sinal que eu olhei, no momento da avaliação, para a pessoa e não para o cargo. E lembrem-se que o nosso trabalho, o trabalho da montagem da estrutura salarial, está toda relacionada com os cargos e não com as pessoas. Então, eu preciso tomar cuidado com esse tipo de abordagem no momento da avaliação dos cargos. Então, eu posso fazer isso a partir de duas tentativas. A primeira tentativa é a de reavaliar os cargos com critérios bem definidos. Já a segunda tentativa é rever o manual de avaliação e corrigir algumas inconsistências. No nosso caso, nós faremos a primeira tentativa, ou seja, vamos fazer uma reavaliação novamente de alguns cargos. E depois fazemos novamente a nossa análise da regressão e plotamos no diagrama de dispersão as informações, as novas informações. Sendo assim, nós teremos algo mais ou menos desta maneira. Ou seja, os cargos continuam os mesmos, o salário médio pesquisado continua o mesmo, pois eu não refiz a pesquisa salarial, mas, se nós observarmos, alguns cargos tiveram os seus pontos modificados, ou seja, foram reavaliados novamente pelo comitê. Feito isso, então, eu posso novamente colocar estas informações dentro do meu diagrama de dispersão e observar, então, o seguinte. Se nós observarmos agora, existe uma linha de tendência novamente traçada e com as novas informações reavaliadas. O que eu observo agora é que eu tenho um R quadrado igual a 0,9882. Ou seja, eu tenho agora uma correlação muito boa, ou seja, muito próxima de 1. Isso indica, então, que há agora um equilíbrio, uma correlação boa entre as duas variáveis, a variável salário e a variável pontos. Definindo o salário médio na tabela salarial. Quando nós fizemos os ajustes necessários para fazer com que haja uma correlação mais apropriada entre duas variáveis, ou seja, variável x e a variável y, sendo a variável x os pontos e a variável y salário, então nós agora podemos partir para o cálculo ou para encontrar de que maneira eu posso definir o salário médio dos meus cargos na minha estrutura salarial. Com isso, eu preciso novamente retomar o meu gráfico, o meu diagrama de dispersão e observar que o meu diagrama de dispersão ele é apenas uma representação gráfica entre a correlação dessas duas variáveis, salários e pontos.
Então, a ideia agora é observar que por trás deste gráfico, por trás desse traço de linha de tendência, o que eu tenho é uma equação, o que nós chamamos de equação da reta. A equação da reta, nesse caso, é representada da seguinte maneira. Y é igual a 2,3921x menos 27,319. Com essa equação, eu tenho a possibilidade agora de encontrar o meu salário médio na minha estrutura salarial. E como que eu faço isso? Essa equação da reta é essencial para que eu encontre a minha estrutura salarial adequada, ou seja, para que eu parta do meu salário médio e consiga encontrar os meus outros salários. Agora, a equação da reta também pode ser representada da seguinte maneira. Y é igual a A mais BX, onde Y é a variável dependente, que é o salário. X é a variável independente, que são os pontos. A é a constante que indica o valor de Y quando X é igual a zero. E B é o coeficiente angular da reta. Então, podemos agora, a partir da equação da reta, calcularmos os salários médios na nossa estrutura salarial. E para isso, nós chegamos a uma conclusão. Se eu considerar a minha equação da reta e substituir nessa equação o x, e lembrem-se que o x são os pontos, eu vou ter o meu salário médio na tabela salarial. Assim, o meu atendente, com 100 pontos, terá um salário médio de 211,89. Office Boy com 200 pontos, R$ 451,10. Dessa maneira, eu obtenho, então, um equilíbrio interno e um equilíbrio externo. Ou seja, eu considerei no meu gráfico de dispersão e, consequentemente, na minha equação da reta, os salários de mercado pesquisado e também os pontos de avaliação dos cargos. Agora, como eu desenvolvo a montagem da tabela salarial? Para que eu desenvolva a montagem da tabela salarial, eu preciso, primeiramente, encontrar um número ideal de grupos para essa minha tabela salarial. E esse número ideal de grupos é muito importante porque ele vai fracionar todos os meus cargos em grupos salariais. Para isso, eu vou me utilizar de uma fórmula, a fórmula que eu vou chamar de NIG. E NIG é igual a 1 mais 3,3 log de N, onde o NIG é o meu número ideal de grupos, o log é o meu logaritmo e o N é o número de cargos do meu plano. Se tomarmos então o nosso exemplo, teremos algo assim. NIG é igual a 1 mais 3,3 log de 10, onde 10 é a quantidade de cargos na minha estrutura, no nosso exemplo. E o resultado disso é igual a 4,3, então o meu NIG é igual a 4. Ou seja, eu terei 4 grupos na nossa estrutura salarial. Então vamos agora para o intervalo de pontos na estrutura. Para que eu defina a minha estrutura salarial, o adequado é que eu divida essa estrutura salarial em intervalo de pontos. E para que eu faço esses intervalos de pontos? A ideia é que, quando eu tenho cargos com pontos muito próximos dentro da estrutura, é sinal que as atividades ou a complexidade das tarefas ou as responsabilidades são muito próximas também. Então, não justificaria se houvesse uma diferença muito grande salarial. Quando eu estabeleço intervalo de pontos, eu considero que dentro daquele intervalo de pontos, eu posso praticar salários iguais. Para que eu defina um bom intervalo de pontos, eu também preciso partir de uma premissa, ou seja, eu preciso me utilizar de uma fórmula para entender quantos cargos estarão inseridos dentro de um intervalo de pontos propriamente ditos, porque estes cargos dentro deste intervalo de pontos terão salários iguais.
Podemos definir esse intervalo de pontos através do cálculo da progressão aritmética, ou seja, Q é igual a AN menos A1 dividido por N, menos 1, onde Q é igual à razão, AN é o último termo, ou seja, o total de pontos do manual, e A1 é o primeiro termo, ou seja, o total mínimo de pontos do manual. E N é o meu número de termos totais, ou seja, o meu número totais de grupos. Então, no nosso exemplo, teríamos algo mais ou menos assim. Q é igual a 1000 menos 100 dividido por 4, que é igual a 225. 225, então, é o meu termo da PA, da progressão aritmética. E ele vai ser utilizado para que eu consiga um intervalo adequado de pontos dentro da minha estrutura salarial. E como eu faço isso? O meu ponto inicial da classe salarial é igual a 100. E a minha progressão aritmética encontrada é igual a 225. Então, para a primeira faixa salarial, eu tenho um intervalo de pontos que vai de 100 a 325. Ou seja, 100 mais 225, eu tenho o intervalo da minha primeira faixa salarial. E assim eu faço sucessivamente até terminar todos os termos da PA. Feito isso, então, eu tenho a possibilidade de estabelecer quais são os intervalos de pontos para cada um dos meus grupos salariais. A ideia agora é fazermos a definição do ponto médio da faixa. E para fazermos isso, é muito simples. Precisamos apenas olharmos para o meu intervalo de pontos e dividi-lo por 2. Com essa regra, eu tenho a quantidade média dos pontos em cada uma das faixas salariais. Então, no nosso exemplo, teremos, no ponto mínimo da classe salarial, 100 pontos. O ponto máximo para a classe salarial é igual a 325 pontos. Então, o ponto médio para essa classe salarial é igual a 212,5. Ou seja, 325 mais 100 dividido por 2. Então, a ideia agora é que para cada um dos grupos salariais, eu defina o ponto médio. Ou seja, no nosso exemplo, eu tenho 4 grupos salariais. Eu preciso definir para cada um deles qual é o ponto médio desta faixa salarial. Então, a partir disso, eu posso fazer a definição do salário médio da faixa. E para que eu faça a definição do salário médio da faixa, eu preciso retomar a minha equação da reta. Então, substituímos o x da equação pela quantidade média de pontos e obtemos assim o valor do salário médio para a faixa salarial. No nosso exemplo, teremos y é igual a 2,3921 vezes 212,5 menos 27,319. Teremos, então, um salário para a classe 1 igual a R$ 481. Então, para cada uma das classes ou de cada um dos grupos salariais, eu terei que fazer essa substituição do x pela quantidade média dos pontos. Fazendo isso em cada uma delas, eu terei o salário médio para cada um dos grupos salariais na minha tabela salarial. Definição da amplitude da faixa. E para que eu defina a amplitude da faixa salarial, é importante eu tomar uma decisão de qual será ou como que a minha empresa pretende adotar uma amplitude. Ela vai ser uma amplitude de 10%, de 30% ou de 50%. Isso quer dizer o seguinte: eu posso definir que entre o primeiro salário da minha faixa salarial e o último salário da minha faixa salarial, eu tenho uma diferença percentual. E essa decisão, ela é muito particular de cada uma das empresas. Eu posso definir como, por exemplo, um salário entre o primeiro e o último da faixa, sendo 30% diferente. E aí cada empresa vai adotar o critério que melhor atenda às suas necessidades. Então vamos ficar com o nosso exemplo de 30%. Nós definimos para o nosso exemplo que a amplitude, ou seja, a diferença entre o primeiro salário da faixa e o último será de 30%. Então, para isso, eu vou desenhar 3 faixas salariais. A mínima,
a média e a máxima. Então, a ideia aqui é que tenhamos um equilíbrio entre as faixas. Ou seja, se eu terei 3 faixas salariais na minha tabela e eu terei uma diferença salarial de 30% entre a primeira faixa e a última faixa, eu quero desenhar um percentual que se equilibre entre as faixas. Ou seja, um percentual entre o primeiro, ou seja, o salário mínimo e o salário médio, e um percentual entre o salário médio e o salário máximo, o terceiro salário. E para isso, eu preciso ter um percentual equilibrado. E como que eu faço com que esses 30% sejam equilibrados? Eu somente divido ele por 3 e tudo bem? Não é bem assim. Vamos ver um exemplo. Para que eu tenha um equilíbrio entre as faixas, definindo uma amplitude, por exemplo, de 30% para 3 faixas salariais, eu preciso trabalhar com a raiz quadrada dos 30%. Ou seja, eu preciso extrair a raiz quadrada de 1,30. Extraindo a raiz quadrada de 1,30, eu terei o resultado de 1,1401. Esse 1,1401 é nada mais, nada menos do que o percentual que eu vou me utilizar entre as faixas mínima e média e máxima. Então, partindo do nosso exemplo, teremos um salário médio de R$ 481. O meu salário mínimo será de R$ 421,89, ou seja, R$ 481 dividido por 1,1401. E o meu salário máximo será igual a R$ 548,39, ou seja, R$ 481 vezes 1,1401. Nesse caso, então, eu tenho que perceber que eu parto sempre do meu salário médio já encontrado. Pois, a partir do momento que eu encontrei o ponto médio, eu encontrei o salário médio de todos os cargos ou de todos os grupos salariais dentro da minha estrutura. Para se calcular, então, o meu salário mínimo e o meu salário máximo, eu sempre parto do meu salário médio. Agora, vamos supor que você queira trabalhar com mais faixas salariais, não apenas com 3 faixas como acabamos de ver. Então, vamos imaginar que você queira trabalhar com 5 faixas salariais, ou 5 steps, como são chamados no mercado. A ideia, então, é que para que eu desenhe 5 faixas salariais, eu vou continuar partindo de um salário médio. Vamos pegar os nossos R$ 481. Se eu quiser trabalhar com 5 faixas, então eu preciso apenas incluir mais 2 faixas. Eu tinha 3 e eu tenho que incluir mais 2 faixas. Então, considerando o mesmo percentual de amplitude de 30%, agora para 5 faixas salariais, o que eu devo fazer? Eu devo extrair, então, a raiz quarta de 1,30. Ou, para facilitar um pouco, extrair a raiz quadrada 2 vezes de 1,1401. Eu encontro, então, um novo percentual e aplico a partir do meu salário médio. Vamos ver, então, como ficou a nossa estrutura salarial montada com 3 faixas salariais. Eu tenho as classes salariais que nós encontramos no nosso exemplo, que são 4 faixas salariais. No meu intervalo de pontos médios, eu tenho quais são os cargos que são classificados nesse intervalo. Então, para a classe 1, eu tenho os cargos de atendente, office boy, ajudante, auxiliar de crediário. Eu tenho o ponto médio desta classe salarial. E, consequentemente, com uma amplitude de 30%, que nós acabamos de calcular, eu tenho as 3 faixas salariais para cada uma das classes salariais definidas. Sendo assim, nós acabamos de montar a nossa estrutura salarial. A nossa dica de estudo para essa aula é Estatística, Teoria e Aplicações, usando o Microsoft Excel em português, de David Levine, Mark Barrison e David Stephan, da LTC Editora.
Esse livro será importante na montagem da estrutura salarial, uma vez que muitos conceitos serão aplicados em Microsoft Excel. Então, bons estudos!